além de veicular a publicidade institucional do município e publicar matérias tecendo opiniões desfavoráveis a este ou aquele candidato, promoveu uma incessante cobertura de toda a agenda profissional do prefeito, recheando suas páginas com menções ao nome do prefeito e uma série de fotografias do mesmo em eventos políticos, obras públicas e até mesmo em seu gabinete. Dali em diante, o acórdão transcreve longo trecho da sentença que descreve de forma sucinta as matérias favoráveis aos recorrentes. Ressalto que tal transcrição se refere a 40 edições do jornal e não 46, que compõem a totalidade. E aqui, no meu voto, eu prossigo na análise dos trechos do acórdão que analisa a sentença e que conclui que o que se extrai dos autos é que nas 46 edições impugnadas foram quase 200 de reportagens enaltecendo a figura do prefeito e ou criticando os demais concorrentes ao pleito com o mesmo modus operandi. Todas as matérias de capa destinadas a Johnny e suas realizações frente à prefeitura, a página central do jornal também dedicada a reportagens elogiosas e a última página do periódico dividida entre a publicidade institucional e mais matérias enaltecendo a figura do prefeito. Nota-se como uma constante em todas as edições, como já dito, a massiva veiculação de fotos do prefeito e a repetição de seu nome, até mesmo em reportagens que poderiam ser encaradas como de utilidade pública, como a divulgação de serviços da prefeitura. Mais adiante volta a dizer do evidente excesso de informações em claro favor da administração do prefeito. Depois também diz, no caso concreto, é diametralmente oposto a um excesso de informações, notícias e opiniões favoráveis a apenas um dos eventuais candidatos, no caso, o prefeito, sendo produzidos mais de um ano antes do pleito. Ademais, outros elementos indicam que a opinião defendida nas diversas publicações não era isenta de interesses eleitorais. E o acórdão acabou por concluir pela gravidade dos fatos, de forma suficiente a ensejar a cassação dos diplomas e a inelegibilidade nos seguintes termos. Diz o acórdão: por fim, no que tange à gravidade da conduta, não tenho dúvida de que a mesma é suficiente para a configuração do uso indevido dos meios de comunicação. E diz, o relevo da propaganda pode ser aquilatado por trecho da sentença, que transcreve, então. Mais um trecho ainda do acórdão diz, vale ressaltar que a tiragem do jornal Tribuna do Paranapanema é incontroversa. São 3.000 exemplares semanais, totalizando 12.000 exemplares mensais. Assim, considerando-se os 11 meses em que as reportagens abusivas foram veiculadas, se chega a um número de 132.000 jornais distribuídos durante o período de um ano antes do pleito. Estes números, como bem ressaltado pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, alcançou mais de 20% dos eleitores de Rolândia, que diz aqui o número, mensalmente. Mais adiante ainda, diz que todos esses elementos permitem a conclusão de que a conduta do recorrente Johnny maculou a isonomia entre os candidatos, inclusive com a utilização indevida do poder exercido no município, ferindo por consequência lisura do pleito. Então, eu entendo que para decidir diferentemente do que a Corte ali o fez e afastar a ocorrência do abuso consubstanciado no uso indevido dos meios de comunicação social, a meu sentir, seria necessário o reexame fático probatório vedado nesta instância. O acórdão descreve em parte as matérias publicadas sem transcrevê-las na íntegra, e ainda assim não o faz sobre todas as 46 notícias, mas apenas sobre 40 delas, quando cita trechos da sentença. E aí vem o acórdão analisando as edições que estão colocadas na sentença. As referidas edições posteriores ao dia 13 de julho de 2012 não foram ementadas no acórdão recorrido. E em seguida, como já dito, o acórdão passa a formar a sua convicção por todo o conjunto probatório. É o que extraio do trecho do acórdão que ali está posto. E alterar as conclusões do regional implicaria reexame de provas, não mera revaloração ou reenquadramento jurídico. Ou seja, não obstante a alegação dos recorrentes de que o recurso não visa a reapreciação de fatos e provas, não é o que se depreende da leitura das razões em que o cotejo, em cotejo com que extraio do acórdão recorrido. Diante desses fundamentos, entendo que a alegação de violação
ao inciso 16 do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, esbarra no reexame fático probatório vedado pelas súmulas já referidas. Por fim, a alegação do recorrente, do segundo recorrente, no sentido de que não pode ser atingido pela sanção de inelegibilidade ante a falta de individualização da conduta, entendo que a alegação não foi objeto de apreciação pela Corte de origem, tampouco foram opostos de declaração para fins de pré-questionamento. Então, quanto a este último ponto, não merece ser conhecido o recurso pela falta de pré-questionamento. Então, eu nego o provimento aos recursos eleitorais para manter o acórdão recorrido quanto ao reconhecimento da prática de uso indevido dos meios de comunicação e a aplicação das consequentes sanções de cassação e inelegibilidade para ambos os recorrentes, ressaltando que a decisão de folhas 1323 e 1341 afastou o reconhecimento da prática da conduta vedada e as sanções dela decorrentes. E caso seja adotado esse entendimento, aí sim deverá ser cassada a liminar. A relatora julga vota no sentido de negar o provimento. Ministro Henrique Neto. Senhor presidente, por me estender um pouco, eu acompanho a eminente relatora na questão relativa ao 275, na questão da impossibilidade do reexame da conduta vedada, que já foi definida na decisão monocrática de Sua Excelência, que não teve recurso. Em relação ao uso indevido dos meios de comunicação social, eu vou, por outros fundamentos, acompanhar a conclusão. Primeiro, me parece que é claro e pacífico na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que órgãos de imprensa escrita têm um tratamento completamente diferente de rádio e de televisão. Então, quando se fala de uso indevido de meio de comunicação social de imprensa escrita, é algo muito mais específico do que rádio e televisão, que são concessões públicas. No caso que me chama a atenção no acordo regional, e por isso que eu acompanho a eminente relatora, não é em relação ao número 46 edições, porque são 46 edições em 11 meses, período bem anterior ao pleito. O número de tiragem também não me parece tão relevante. O que me chama a atenção de relevante são as seguintes passagens do acórdão. Segundo consta, tal jornal receberia verbas públicas para a publicação das matérias e tem tiragem de 12 mil exemplares por mês, o que traduziria privilégio capaz de desequilibrar a isonomia do pleito e configurar o uso indevido do meio de comunicação social. Mas adiante diz: relevante também ressaltar que, muito embora o jornal Válido para Ipanema recebesse mensalmente repasse da Prefeitura Municipal, de forma direta ou indireta, no período de setembro de 2011 a agosto de 2012, nenhuma publicidade oficial do município foi veiculada, até porque, segundo consta dos autos, o município dispõe de diário oficial próprio. O uso abusivo, como já mencionou anteriormente, pode dizer respeito ao desvirtuamento de um direito ou faculdade, o que certamente teria acontecido no caso em tela. Por outro lado, o dispositivo legal garante que tais divulgações sejam feitas à dispensa dos candidatos em ato de promoção pessoal, que não se pode qualificar como propaganda extemporânea e não se utilizando de recursos públicos e de meios de comunicação como a imprensa escrita. Verifique-se assim um evidente excesso de informações em claro favor da administração de Johnny Lehman, junto à Prefeitura de Rolândia, a demonstrar uma conduta atípica no meio de comunicação. Mais adiante ainda uma outra passagem, em que se diz que, com efeito, verifica-se que o referido jornal passou a divulgar publicidade institucional do município de Rolândia em março de 2009, no início da gestão do recorrente Johnny, e, para tanto, recebeu dos cofres públicos, de forma direta ou indireta, um total de R$ 167.730. Desse total, 47.450 foram pagos diretamente do caixa da Prefeitura, entre outubro de 2011 e julho de 2012, e 119 mil foram pagos por intermédio da empresa PIC, comunicação responsável pela publicidade institucional do município. Coincidência ou não, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2011, quando iniciou-se a divulgação massiva de reportagens elogiosas, o jornal Válido para Ipanema recebeu valores tanto do caixa do município quanto da empresa Pixel, dobrando assim o faturamento que tinha com a publicidade do município de Rolândia. Essa relação direta
essa relação financeira direta e indireta do jornal Vale do Paranapanema com o município, iniciada exatamente no início da gestão do recorrente, me parece indicativo forte que tenha havido ingerência do prefeito municipal nas respectivas publicações, o que demonstra mais uma vez, e agora não apenas pelo ponto de vista quantitativo, a conduta abusiva perpetrada. Ou seja, pela leitura que eu fiz do acordo regional, a Corte do Paraná entendeu que não se tratava apenas do problema da imprensa escrita, mas o problema também da prefeitura pagar a publicidade. A prefeitura comprou o jornal. A prefeitura comprou o jornal. Em linhas claras, seria esse. Então, esse é o fundamento pelo qual eu mantenho o acordo regional acompanhando a conclusão de negar provimento ao recurso. Relator, ministro Admar. Senhor presidente, eu também vou acompanhar a ministra relatora. Muito embora o ministro Henrique tenha feito importantes considerações a respeito da forma de estímulo financeiro dessas publicações, para mim, o fato de todas essas edições do jornal, que foi muito bem descrito aqui pelo acórdão recorrido, mostra que todas as matérias de capa eram sempre matérias de capas recorrentes, como um panfleto da administração municipal, já para mim seriam suficientes para o provimento da ação de investigação judicial eleitoral. E no caso assim, e demonstram que, havendo ou não um incentivo explícito da prefeitura, aqui está claro para mim que algo muito além do jardim estaria ocorrendo. Então, temos caso típico de abuso do uso indevido dos meios de comunicação, que é previsto no artigo 22 da Lei Complementar 6490. Acompanho a eminente relatora. Ministro Gilmar. Aqui de citar o voto do ministro pertence para destacar a quase impossibilidade de se verificar o abuso na manifestação pela imprensa escrita. Mas o voto da relatora e agora também os levantamentos explicitados pelo ministro Henrique Neves demonstram que, de fato, houve quase que a transformação disto num instrumento oficial, né, do próprio município, de modo que a mim me parece que neste caso não se pode falar em manifestação de liberdade de imprensa, né, ou livre opção de caráter editorial, de modo que eu vou acompanhar Sua Excelência relatora. Ministro Fux. Presidente, em primeiro lugar, o que me vem... E folgo mais uma vez em poder seguir o voto da ministra Maria Tereza. A primeira observação Ministro que eu falei é o seguinte, faz-se mistério que o tribunal, no encontro, alguma diretriz, conscientize os tribunais locais que devam julgar esses casos tempestivamente. Nós estamos em 2015, a eleição é de 2012. Então aqui vai haver, de alguma maneira, uma afronta popular. O que só deve haver em casos absolutamente excepcionais, mas o voto da ministra Maria Tereza, acrescentado pelos fundamentos do ministro Henrique Neves, comprova que a Corte, mesmo em nome da soberania popular, não pode passar por cima disso. De sorte que eu acompanho com essa, digamos assim, uma sugestão de que os tribunais julguem mais ou menos perto da eleição, porque foi eleito em 2012, estamos em 2015. Ministro João Otávio. Presidente, eu também vou acompanhar na parte positiva relatora, mas os fundamentos do ministro, com os fundamentos do ministro Henrique, no que tange a segunda parte. Eu também acompanho, já fiz manifestação aqui da preocupação de mudanças já há um ano da próxima eleição. Mas, por outro lado, também os candidatos não se ajudam, né? E fica difícil, muitas vezes, você levar para o lado da dúvida pró o eleito ou coisa que o valha, porque realmente aqui o acórdão regional deixou claro que houve o abuso e depois esses veículos passam a fazer a devida enaltação deste ou daquele político, é necessário uma mudança cultural e o caso concreto é bem
exemplificativo do que ocorre. Por isso eu acompanho também os votos já proferidos, proclamo o resultado, negado provimento ao recurso e, por decisão unânime, a eminente relatora monocraticamente decide acautelar, então, né? Aqui, pelo meu voto, caçada a medida liminar anteriormente proferida.